Olá a todos! Vamos começar agora a videoaula número 18 do Dicas sobre Trompete, sobre leitura métrica, leitura de primeira vista, precisão rítmica e resolução de dificuldades técnicas. Esta vai ser a última aula oficial da série Dicas sobre Trompete. Provavelmente, depois dessa videoaula, haverão duas videoaulas não oficiais do que a gente considera esse mini curso, sobre conceitos e fundamentos do trompete. Na próxima videoaula não oficial, que será a número 19, estarei respondendo a diversas dúvidas que as pessoas expuseram, além de divulgar a pesquisa que estarei fazendo com vocês que assistem este canal e esses vídeos sobre trompete. E vocês serão os sujeitos de um artigo sobre ensino à distância. Então não deixem de acompanhar o trabalho aqui neste canal, porque eu preciso muito da ajuda de vocês para concluir e gerar dados para esta pesquisa. Vários aspectos rodeiam a questão da leitura métrica. Por exemplo, leitura de ritmo. Antes de começar a decifrar uma partitura, é muito importante que vocês entendam a questão rítmica, a questão matemática e a relação de tempos que as notas têm. Portanto, se vocês se deparam com uma partitura de difícil preparo, tentem primeiramente decifrar a parte rítmica desta partitura. Uma vez definida a leitura rítmica, façam a leitura das notas, no qual o reconhecimento das notas vai ser muito mais fácil de ser feito uma vez que o ritmo estará assimilado. Também é interessante trabalhar com vocalização. Por exemplo, sobretudo para nós instrumentistas de metal, nós temos uma técnica que é bastante semelhante à dos cantores, à dos vocalistas. Então, um aspecto bastante interessante é cantar a partitura, até mesmo para fins interpretativos e musicais. Obviamente que para nós trompetistas, esse trabalho de vocalização, de canto, pode ser feito quando temos os lábios fatigados devido ao estudo. E aí entra também a questão do solfejo. Raramente um bom músico solfejará mal. Vocês podem notar que a grande parte dos bons músicos domina relativamente bem a técnica de solfejo. Então é muito importante que vocês estudem solfejo. O ideal seria mesmo que vocês tenham já uma base bem consolidada de solfejo antes de estudar um instrumento musical. E ao lado do solfejo, a questão perceptiva também é muito importante. Treinem o ouvido de vocês. Hoje em dia vocês encontram aplicativos para treinamento auditivo, vocês podem também usar um piano que auxilia também na percepção da harmonia, identificação de acordes. Tudo isso é muito importante para que nos tornemos um músico completo. E agora os aspectos que rodeiam a questão da leitura de primeira vista. Estudos melódicos. Sempre estudem melodias novas, estejam sempre confrontados a ler música nova. Para isso existe uma série de livros de estudos publicados por grandes autores como Charlier, Arban, Savarich. No fim dessa videoaula vou exemplificar com uma série de publicações interessantes sobre trompete que podem auxiliar a desenvolver a leitura de primeira vista. E obviamente que os estudos técnicos acompanham também essa questão de leitura de primeira vista, que é a flexibilidade, escalas. Estudem sempre muita escala. Não se esqueçam que um componente principal da música são as escalas e os arpejos. Então estudem escalas maiores, menores, arpejos maiores, menores, modos gregos, tons inteiros, tons diminutos, por aí vai. E se lancem ao repertório solo, toquem as obras existentes para o instrumento. As obras para trompete são, obviamente, escassas se comparadas ao repertório do piano, do violino, mas nós temos repertório bastante representativo para as mais diversas realidades e níveis artísticos, assim como para os mais diversos níveis técnicos. E o repertório de orquestra também é muito importante para desenvolver a leitura de primeira vista, sobretudo com transposição. Eu não estudei nenhum método particular para desenvolver a transposição em obras orquestrais. Simplesmente já estudei diretamente transposição nos excertos. E uma questão muito importante é a precisão rítmica. Para isso, adotem sempre o metrônomo a cada vez que vocês forem resolver um problema de natureza rítmica. Um problema muito recorrente em estudantes é a não valorização das pausas. Por exemplo, no concerto de Haydn é muito frequente alunos que tocam um concerto de Haydn para mim e o problema, na maioria das vezes, não ocorre no momento em que eles tocam, mas sim no momento
que eles não tocam, pois vem uma sequência de problemas de pausas de 2 tempos, que acabam não durando 2 tempos, uma série de inconsistências rítmicas, então prestem muita atenção nisso. E além das pausas, o problema das notas longas. Quando uma nota dura 4 tempos, com o máximo de precisão rítmica, vocês devem sempre incorporar o ritmo. A gente costuma chamar isso de pulso interno. Um erro muito frequente ocorre quando existem colcheias pontuadas na partitura. Aí existe em boa parte dos casos compressão do ritmo, no qual a colcheia pontuada é diminuída, obviamente que não intencionalmente, ou substituído o ponto de aumento por uma pausa. Esse também é um erro frequente que ocorre em colcheias pontuadas e também pode ocorrer em semínimas pontuadas. No caso de semicolcheias pontuadas, também pode ser um problema recorrente de ritmo. O grande risco é que esses ritmos sejam tercinados, pois em geral depois de uma semicolcheia pontuada tem uma fusa. Então realmente os ritmos têm que ser muito bem encaixados e o trompetista, quando trabalha nesse tipo de célula rítmica, ele tem que ter um staccato simples já muito bem desenvolvido. Não correr, não atrasar, sobretudo em valores longos. Não comprimir valores curtos e não cortar e nem correr em valores longos. Não comprimir ritmos. Este é um erro que eu cometo com uma certa frequência. Eu ainda tenho o reflexo de, por vezes, comprimir um ritmo. Por exemplo, se eu tenho uma colcheia e 2 semicolcheias, eu posso às vezes despropositadamente alongar a minha colcheia e comprimir minhas 2 semicolcheias. Esse é um erro que às vezes eu faço automaticamente. Prestem atenção nisso. Existem várias formas de se lidar com a resolução de dificuldades técnicas do trompete. Uma delas é a questão do andamento. A minha tática é começar a trabalhar sempre na metade do andamento, quando um exercício ou uma obra é rápido. Eu acho que é o interessante começar com a metade do andamento e depois avançar o metrônomo de 4 em 4 batidas por minuto. Assim vocês conseguem chegar mais rapidamente ao resultado desejado. Outro erro comumente feito por trompetistas é tocar sempre na dinâmica forte ou fortíssimo. Se vocês vão resolver um problema de natureza técnica, não toquem forte, toquem numa dinâmica suave, numa dinâmica que seja dentro da sua zona de conforto. Assim vocês vão poder resolver problemas relativos à sincronia de dedo com a língua e diversos problemas técnicos que venham a surgir durante o estudo de uma peça ou de um exercício técnico. Outra tática interessante é a fragmentação. Por exemplo, se vocês vão estudar o Clark, vocês têm a opção de fazer ou vocês podem juntar também a questão da fragmentação com o andamento. Fragmentar e no andamento que seja metade do andamento desejado e ir acelerando o metrônomo de 4 em 4 batidas por minuto até chegar no andamento desejado. Isso requer uma certa paciência. Uma vez eu estava conversando com o Sergei Nakaryakov e ele me disse que a diferença entre ele e a maioria dos trompetistas é que ele tem mais paciência. A resolução de problemas técnicos, problemas de leitura métrica ou interpretativos podem muitas vezes ser sanados pela apreciação musical. É muito importante que o músico ouça a música, ouvir gravações do repertório solo do trompete preponderante. Para isso vou deixar um link na descrição desse vídeo de uma playlist que eu tenho no Spotify do repertório para trompete, repertório este que é mais de natureza erudita, obras dos mais diversos níveis, diversos compositores, das mais diversas épocas, com os mais diversos intérpretes. Eu tentei variar o máximo possível os intérpretes e incluir nesta playlist, sobretudo, obras que eu conheço. E acho que vocês vão passar um bom tempo ouvindo música nessa playlist, cujo link vai se encontrar na descrição deste vídeo. Para aqueles que desejam seguir uma carreira de músico de orquestra, sempre ouvi gravações de grandes orquestras. Quando eu falo grandes orquestras, eu penso nas orquestras americanas, como Sinfônica de Chicago, Filarmônica de Nova York, Los Angeles, Sinfônica de Boston, Cleveland, Filadélfia, mas penso também nas grandes orquestras europeias,
como a Filarmônica de Berlim, Filarmônica de Viena, Sinfônica de Londres, Orquestra Sinfônica da Rádio Bávara, Filarmônica de Munique e por aí vai. A lista é extensa de grandes orquestras que realizaram gravações de referência. Ouçam as sinfonias de Mahler, de Shostakovich, os balés de Stravinsky, os poemas sinfônicos de Richard Strauss. Todo este repertório compõe, majoritariamente, obras importantes do trompete orquestral. Ouvir gravações de grandes solistas de outros instrumentos é algo que pode muito auxiliar também na questão interpretativa. Nós, trompetistas, por exemplo, temos apenas 2 concertos do período clássico, que são os concertos de Haydn e de Hummel, enquanto os pianistas e violinistas possuem vários concertos de Mozart e de diversos outros autores do período clássico, como Beethoven, Haydn. Assim sendo, esses instrumentistas estão em contato, em diálogo muito mais frequente com a estética do classicismo. Então, ouçam sonatas para piano de Mozart, Haydn, ouçam concertos para violino. Isso pode melhorar em muito o gosto musical de vocês, além de estar contribuindo para uma questão interpretativa e resolver, já que esta aula é sobre resolução de problemas, muitas vezes nós trompetistas temos grandes problemas interpretativos, sobretudo quando tocamos repertório deste período. Hoje em dia, com o YouTube, facilmente nós podemos ter acesso a vídeos de grandes performances. Assim sendo, procurem escutar gravações de referência, seja no jazz, na música erudita, na música popular. O YouTube realmente se tornou uma ferramenta de trabalho interessante para nós músicos. E vocês trompetistas hoje em dia podem ter acesso a vídeos de diversos trompetistas fabulosos que existem pelo mundo afora. Assim como o YouTube, o Spotify é uma ferramenta muito interessante para consumir música. Vocês podem, através do Spotify, fazer uma playlist de uma só peça e comparar as diferentes interpretações desta peça. Vocês podem ouvir a Legende de Enesco tocada por uma diversidade muito grande de intérpretes. Então comparem interpretações, sobretudo da peça que vocês estão estudando naquele dado momento. No início desta videoaula, falei justamente que eu deixaria para vocês uma lista com várias publicações importantes do trompete. Estas publicações foram todas organizadas de acordo com as regras da ABNT e vocês têm a referência bibliográfica de cada uma delas. Assim sendo, se vocês quiserem buscar um desses materiais na internet, basta pausar o vídeo e copiar aqui a referência bibliográfica. Se vocês forem fazer um trabalho acadêmico e precisarem da referência bibliográfica, é interessante ter essas obras organizadas de acordo com os parâmetros da ABNT. Bom, eu comecei em ordem alfabética com o Arban, o grande método, numa versão argentina. É a primeira versão que eu tive do método Arban. E aqui uma versão em alemão do Arban, que eu também tenho. O balé, os 15 estudos do balé. Aqui solos para trompetista de Bieler. Potman, Castellan, que é Écoutez Jouer, volume 1, 2. Caruso, Musical Calisthenics. Charlier, os 36 estudos transcendentais. Charlie Shane, 15 estudos para trompete, que são os estudos modernos, muito interessantes. Herbert Clark, estudos técnicos para o cornet. Collin, flexibilidade labiais avançadas. Concone, os solfejos completos. Belcanto for Brass, do Fritz Demirov. 81 estudos melódicos do Dunham. Pierre Dutot, Trumpet Star número 2. Edwards, um método para cornet ou trompete. E vocês vão ver aqui que eu fiz algumas observações. Se é um método adulto, iniciante até avançado. Coloquei algumas observações as quais eu acho relevante. E aqui eu coloquei mais uma observação, edição argentina, edição alemã. É um arquivo pessoal meu que eu tenho, que eu organizei sobretudo para o meu trabalho de professor universitário. Gatti, o grande método teórico progressivo. Gretschel, o primeiro livro de estudos práticos para cornete ou trompete. Aqui uma relíquia, Sebastião Gonçalves, o famoso Tiãozinho, o método completo para trompete, que não chegou a ser publicado. Eu tenho aqui algumas cópias dos manuscritos que ele entregou pessoalmente a mim. Tenho muito orgulho disso. Herford, A Tune a Day, uma música por dia, tradução para trompete ou cornete. Sigmund Herring, Trumpet Course. David Hickman, Estudos Avançados de Embocadura. Hickman, Pedagogia do Trompete, o compêndio que eu sempre cito aqui nessas videoaulas. Kopras, Estudos Escolhidos para Trompete. Krumpfer, Método para Iniciantes, volume 1 e volume 2. Nabol, Método Moderno Elementar. Na França, elementar é uma classificação de nível técnico que vem a princípio
Depois do principiante, como se fosse o intermediário. Robert Nagel, estudos de velocidade. Peretti, nova escola de ensino do trompete si bemol. Plickett Lush, audições para trompete. Anthony Plog, os estudos de duetos. Kink, o famoso ASA, não é? Que é respiração, apoio e embocadura. Claude Ripas, aquecer-se dos sons medianos. Sabarish, os 10 estudos concertantes de interpretação. Michael Sachs, fundamentos diários para o trompete. Zaxer, 100 estudos para o trompete. Vocês notaram que as publicações estão em língua inglesa ou francesa, alemã. Eu estou traduzindo para vocês à medida que vou apresentando o material. Sandoval, técnicas para tocar trompete e estudos de performance. Schulosberg, exercícios diários e estudos técnicos para trompete. James Stamp, aquecimentos e estudos. Edward Tarr, arte do trompete barroco, volume 1 e 2. James Thompson, The Buzzing Book, que é o livro da vibração labial. Alan Visucci, duetos de jazz e solos. Primeiras peças de repertório para trompete, do Wastall. E Weber e Vincent, estudos para o estudante de cornet, um método individual para o estudante de cornet, e também deles o volume 2 da publicação anterior. Pois bem, aqui vocês viram uma série de obras para trompete que devem ser estudadas com muito respeito, utilizadas nos mais diversos patamares técnicos do instrumento. Muito bem, chegamos ao final desta videoaula, espero que tenha sido útil para vocês e que os inspirem a estudar. Essa é a última aula oficial do Dicas sobre Trompete. Na próxima videoaula, como eu disse, eu vou sanar dúvidas que me foram colocadas, seja por e-mail, seja por Facebook, mas vou valorizar principalmente as perguntas que vêm nos comentários dos vídeos. Até por uma questão ética, porque nos comentários dos vídeos a pessoa já se identifica, eu acho que fica mais fácil responder uma pergunta pública. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Além de assistir os demais, se inscreva em meu canal do YouTube e clique no sininho para receber atualizações. Obrigado e nos vemos na próxima videoaula, na qual responderei as dúvidas que me foram apresentadas. Até breve.